Jesus nos abençoe. Primeiro dizendo da alegria de estar com vocês na noite de hoje, participando dessa visita entre companheiros, entre amigos do Rio Grande do Sul. Então, novamente, que Jesus nos abençoe. Falar do ensina-nos a orar é falar de alguma coisa que está entranhado na religião ocidental, porque tem a ver com o Pai Nosso. Então, toda tradição cristã, de alguma sorte, tem contato com o Pai Nosso. E nós não vamos fazer diferente, porque grande parte dos espíritas, na chamada demografia religiosa, eles vieram da religião católica. Então, vamos falar em torno de 90% dos espíritas, segundo o censo, eles têm origem na religião católica. Então, o Pai Nosso é alguma coisa que está entranhada na história de todos nós. Mas a grande pergunta é como eu me envolvo no Pai Nosso, sendo espírita. Da mesma forma que eu me envolvia no Pai Nosso, na tradição da Igreja Católica, como aquelas frases são, de alguma forma, conhecidas ou desdobradas pela doutrina espírita. E por conta dessas reflexões surgiu a ideia de estudarmos um pouco mais aquelas frases que compõem o Pai Nosso. Então, a primeira questão que a gente tem é quanto à capa. Eu gosto muito de contar a história da capa. Albert Dürer e seu companheiro eram muito pobres na região lá da Rússia e daquelas regiões, e tinham muita vontade de estudar artes. Então saíram muito cedo das suas cidades e foram para a Áustria na tentativa de estudarem artes, porque eles tinham uma propensão, uma facilidade para as artes. Chegando lá, perceberam que os cursos eram muito caros. E aí eles fizeram um pacto entre eles. Um deles iria trabalhar, enquanto o outro estudava, e quanto aquele que estudou conseguisse produzir recursos para manter os dois, eles inverteriam. Então, Albert Dürer foi aquele escolhido para estudar. E ele, então, foi para a escola de artes, enquanto o companheiro, o colega, o amigo, ia trabalhar nas cantinas, fazendo limpezas, limpando pratos, aqueles trabalhos braçais da época. Quando o amigo conseguiu formar-se e começou a produzir recursos, foi procurar o outro, quando o Albert começou a produzir, e o amigo diz assim: que pena. Aí mostrou as mãos deformadas, já não tenho mais condição de estudar para as artes. E aí, essa é uma história bem reduzida, né? Albert Dürer surpreende o amigo de mãos postas, orando a Deus, agradecendo por todas as oportunidades e pedindo que ele, Deus, atendesse os sonhos de Albert Dürer para que ele se tornasse um pintor conhecido e que ele encontrasse a felicidade. E Albert Dürer, então, vendo as mãos do companheiro, do amigo, ele reproduz essa tela chamada Mãos que Oram, que é uma figura muito difundida no mundo. Então, quando a gente fez o trabalho, eu pedi a FEB que indicasse, colocasse esta figura por conta do significado que essa imagem tem. Afinal de contas, orar por aqueles que amamos, orar por aqueles que desejamos bem, já é um grande avanço. Um dia nós oraremos por aqueles que amamos, por aqueles que não amamos muito e por aqueles que realmente não amamos.
Então, uma coisa de cada vez. A primeira discussão que nós vamos ter, fiz um trabalho mais alongado, porque eu vou deixar o material com vocês. Perfeito? Então, havendo possibilidade, interesse, vocês podem estudar, debater de forma mais tranquila. Então, a primeira coisa, orar também se aprende. As pessoas costumam dizer assim, eu não sei orar. Faz a prece inicial, por favor. Não sei. Não sei orar. Mas a gente aprende. Orar se aprende. A gente vai na evangelização e pergunta para as crianças, quem quer orar? Eu. Significa que há alguma coisa nos adultos que os impede de orar em público. Possivelmente porque criou-se uma imagem de quem ora bem, de quem ora mal, de quem ora bonito, de quem não ora legal. E aí as pessoas ficam envergonhadas, intimidadas de se manifestar numa fala com Jesus. Então, orar também se aprende. Tenho vergonha, perca a vergonha. Perca a vergonha, porque estamos falando com o Pai. E se alguém, de alguma forma, cria constrangimento para a sua maneira de orar, o problema não é seu, é dele. Perfeito? Como orar? Ninguém vai dizer com que palavras se ora. Mas nós temos uma oração que é individual. Orar é um fenômeno individual. Jesus vai dizer, recolhe-te a teu quarto e ora. E vai dizer como se ora. Está tudo detalhado lá. Mas há um segundo momento, onde nós vamos ter uma oração que é coletiva, como nós fizemos aqui no início. Aonde estiverem reunidos mais de 2, aí eu estarei. Então a oração nessa hora sai do espectro individual e passa a ser um fenômeno social, um fenômeno coletivo. E é importante fazer isso porque a oração, de alguma forma, aglutina, reúne a atenção de todos. Há no livro Mensageiros, uma passagem, Mensageiros foi psicografado no tempo da Segunda Grande Guerra, uma pequena igreja, numa região onde os espíritos estavam passando, em situação de guerra, e eles viam um ponto de luz. E aí o instrutor convida André Luiz e os demais para conhecerem aquele ponto de luz. Era uma igreja e o pastor, frente aos bombardeiros, orava e cantava no escuro, porque naquela época os bombardeiros não se acendia a luz, mas o mundo espiritual via a luminosidade que saía. Então, apesar das dificuldades externas, eles oravam em conjunto, eles cantavam em conjunto. Então, esse exercício de orar coletivamente, de orar um pelos outros, como diz Tiago, é alguma coisa absolutamente necessária. Mas mesmo assim haverá um momento onde cada um de nós deve orar individualmente. No momento em que a gente se recolhe, no momento em que a gente vai se apresentar para um trabalho, no momento em que a gente precisa se reabastecer ou ter a percepção ampliada para que os trabalhos sejam melhor realizados, esse é o trabalho, esse é o momento em que a gente ora individualmente, reservado num determinado espaço. Onde orar? Nos centros espíritas, nos templos de pedra, frente à natureza, na intimidade. Gente, onde orar? Em qualquer lugar. Porque a oração, na verdade, é um contato do homem com o Criador. A tradição religiosa nos levou a fazer orações em templos de pedra, nas igrejas. Nos levou a fazer orações frente a imagens, porque Deus era uma coisa muito abstrata. O que é Deus? O que é Deus? Então, ao longo do tempo, foram sendo criadas alternativas para que a gente fixe a imagem e, usando uma imagem, eu alcance Jesus. Eu alcance o Criador. Daí o uso das imagens. E ao longo da história do homem, nós fomos levados a
procurar espaços de pedra onde nós precisamos orar. Então você vai à igreja para orar. Você ora quando vai à missa. Você ora quando vai ao culto. Você só ora quando vai à casa espírita. Então é óbvio que a maneira como nós nos dirigimos à casa espírita hoje, um templo de pedra, é absolutamente diferente de como nós nos dirigimos àquelas igrejas antigas, em que os ricos ficavam na frente e os pobres ficavam em pé atrás, já demarcando as segregações. Não temos mais, como antigamente, os padres rezando missa de costa para o povo, rezando missa em latim, porque não era importante o que ele falava. Então, nós nos agrupamos nas casas espíritas para reunir companheiros e realizarmos coisas em conjunto. Mas o mais importante de uma reunião numa casa estruturada como essa são as pessoas que a compõem. São os corações que estão aqui porque estão dispostos e disponíveis para o serviço. E não porque estão obrigados pela tradição a comparecerem todo dia naquela hora. Que não significa que não exista entre nós pessoas que vêm às reuniões públicas como quem ia às missas. Mas esses são exceções. Tá? Por que orar? Por que orar? Deus sabe tudo o que eu preciso, para que eu vou orar? Eu fico imaginando Jesus frente àquelas pessoas todas necessitadas. Senhor, Senhor, o cego de Jericó, o paralítico descido do alto do teto da casa da sogra de Pedro, e ele pergunta várias vezes: o que queres que eu faça? Aí o cego está lá cego, porque ele é cego, e ele sai gritando no poço de Jericó: Senhor, 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 Senhor. E todo mundo é o cego. O que o cego quer quando procura Jesus? Possivelmente ser curado, quer deixar de ser cego. E Jesus, em diversos pontos, pergunta: o que queres que eu faça? E aí a pessoa verbaliza, a pessoa interage, a pessoa demonstra a sua vontade. Então, quando nós oramos, nós falamos daquilo que necessitamos para Deus. Falamos aquilo que desejamos para Deus. Então, eu fico imaginando Jesus hoje chegando para nós aqui: o que queres que eu faça? Aí você imagina, você tem 20 problemas. Aí Jesus está dizendo assim: mas eu vou realizar um só. Ah, Jesus, mas eu tenho 20 problemas. Mas tenho um só. Aí você tem uma ficha. E tem uma ficha para entregar a Jesus. Quais os 20 problemas você vai resolver? É mais ou menos assim. E muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus solução de um problema, inspiração para a resolução de uma dificuldade, e os espíritos olham e dizem assim: mas esse não é o problema mais grave que ele passa, o que ela passa. Esse muitas vezes é o problema que mais lhe incomoda, que mais lhe tira o sono, mais lhe tira a tranquilidade, mas não é aquele que efetivamente é o mais pujante, o mais difícil para os espíritos. Então, por que orar? Porque a gente precisa criar essa condição com Deus. Eu preciso exercitar esse tipo de coisa. Algumas pessoas ligadas ao movimento, que trabalham com neurolinguística e outras coisas, elas aconselham que a gente, antes de começar a orar, conte a história do problema. Aí as pessoas, não é que os espíritos não saibam, não é que Jesus não saiba, não é que Deus não saiba, mas quando você elabora o problema: Senhor, tu sabes que eu estou com esse problema, assim, eu estou com essa dificuldade que me faz isso, Segundo esses companheiros da neurolinguística, é como se você ativasse zonas mais profundas de você mesmo.
E aí não fica só aquela coisa assim, Senhor, eu tenho um problema aqui, Senhor. Ai, Senhor, me dói os calos, Senhor, me ajuda, Senhor. Não é uma coisa aqui. Então eles dizem, Álvaro, quando a gente conta a história da nossa dor e como aquilo surgiu, como a gente vive, é assim, por isso, Jesus, eu te peço que me ajude, me inspire nesse assunto, nesse tema. O que devo fazer? Mas aí eu já estou inteiro, eu já estou vibrando, eu já estou pulsando naquele problema que a gente tem. Sobre o que orar? Essa aí é uma questão complicada, porque eu posso louvar, eu posso agradecer, eu posso pedir. Em geral, a gente faz o quê? Em geral, a gente faz o quê? Todo mundo é muito pidão. Todo mundo é muito pidão. A gente pede, Senhor, isso assim, 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 Senhor, isso assim, assim, assim. Aí a gente ainda faz umas divisões. Senhor, eu necessito tanto disso, me dá isso. Senhor, tenho necessidade disso, tenho necessidade daquilo, e aí a coisa vai. Quando a gente diz assim, Senhor, me dê isso porque eu mereço, aí não tem mais conversa, não tem conversa. Porque uma coisa é eu falar do que eu necessito, uma outra coisa é o que eu desejo. Então o que eu necessito é concreto, eu necessito. Necessito da saúde, necessito do emprego, necessito da harmonia da família, necessito de melhores condições para viver, eu necessito. Mas, Senhor, eu desejo tanto que isso aconteça. Olha como é diferente. Eu desejo, necessitar é uma coisa, desejar é outra. Então a gente pode conversar sobre a necessidade, a gente pode conversar sobre o desejo, mas o desejo já é alguma coisa mais abstrata. Desejo ganhar na Mega Sena. Eu desejo, aí me vem um monte de coisa aqui, mas eu não posso falar na casa espírita, porque senão está gravando, senão eu falava. Um monte de exemplos cotidianos. Mas o terceiro nível é muito mais complexo e difícil. É quando eu digo, Senhor, eu mereço ganhar isso. Porque fulano ganhou, eu mereço ganhar. Aí não tem mais conversa, né, gente? Porque o mereço não dá para conversar, não dá para debater, porque é uma avaliação, uma medida toda pessoal. Eu mereço. Eu quero o carro porque eu mereço, eu quero uma casa nova porque eu mereço, eu quero uma roupa nova porque eu mereço, não tem discussão. Se a pessoa tem eu quero um carro porque eu necessito, dá para discutir. Mas eu desejo aquela marca de carro, dá para discutir. Mas quando a pessoa entra no eu mereço, é como se colocasse Deus contra a parede. Senhor, eu mereço, por que o Senhor não me dá? Orar, quanto? Aí já botei até o spoiler aí. Orar sem cessar, está em Paulo. Então, antigamente, nas nossas encarnações, a gente orava no domingo de manhã, quando a gente ia para as missas, quando a gente ia para os cultos, aí a gente orava. Mas se eu entendo que a oração é um contato do meu coração com as forças superiores, eu deveria orar sempre, até alcançarmos a posição, como diz Emmanuel, que orar é um estado superior de consciência. Orar é um estado superior de consciência. Quando eu oro, se eu pudesse colocar num gráfico, quando eu oro, as minhas vibrações fazem assim, vão lá em cima. Aí eu termino, volto. Quando eu faço uma boa ação, que eu sinto aquele negócio, assim, italiano é um negócio incrível, né? Italiano é um negócio assim. Então, sobe e depois a gente volta. Haverá um tempo em que meu estado natural vai ser um estado que se aproxima do estado de oração. E aí eu vou vibrar melhor, de forma mais contínua. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Né? Então, orar sem cessar. Orar por quem? Pelos meus amigos, pela minha família. Orar pela minha família. Né?
E aí Tiago dá a deixa para nós: confessai as vossas culpas uns aos outros. Essa parte o pessoal não gosta. E orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. O problema é que aí cabe de tudo. Mais de uma vez ao longo da minha curta vida nessa existência, eu ouvi pessoas dizendo assim: Álvaro, está gravando, né? Pede a seu guia por mim. Eu falei: hein? Não entendi. Pede a seu guia por mim. Não, eu ouvi, só não entendi. Não adianta ficar repetindo porque eu ouvi, só não entendi. Não, porque acho que se você pedir para o seu guia tal coisa para mim, vai acontecer. Eu falei: pede para o seu. Aí eu pergunto: por que a pessoa não pede para o seu e quer que eu peça para o meu? O meu quase não dá conta de mim, porque eu tenho um monte de problema. E eu peço mesmo, não tem esse negócio não. Mas tomo muito cuidado com o que eu peço. Porque eu posso receber. Ou eu posso receber algumas perguntas sobre por que você está me pedindo isso. Onde você está com a cabeça que está me pedindo isso? Que parafuso que está faltando na sua cabeça para você me pedir isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E as pessoas terceirizam a oração. Porque assim: bota meu nome na reunião mediúnica, põe, o que você está fazendo para melhorar? Porque aí você bota o nome na reunião mediúnica para as vibrações, os espíritos se organizam, quando chegam lá, a pessoa está completamente fora de sintonia. Aí disse assim: aquele lugar é muito fraco. Não tem disso? Não tem disso? O lugar é muito fraco? Não é fraco não, é porque você terceirizou. Bota meu nome lá e simplesmente lavou as mãos. Onde a sua parte? Onde a sua colaboração? Onde o seu estado de espírito que te ajuda efetivamente a receber a participação dos espíritos na hora que eles atuarem por você? E aí, nessa situação, a gente vai encontrar as orações intercessórias que nós fizemos muito durante a pandemia. As casas estavam fechadas e nós tivemos como alternativa fazer orações intercessórias, porque eu não podia reunir. E aí as pessoas: isso não funciona. Funciona, vai estudar a doutrina espírita que vai ver que funciona. Vai pegar lá o livro de Dona Ivone Pereira, Tramas da Obsessão, onde estão os dois casos que o Dr. Bezerra é acionado por conta de orações. Um primeiro caso em que a pessoa ora diretamente ao Dr. Bezerra, ele recebe o pedido, processa e vai ao alcance. E o segundo caso, Dr. Bezerra recebe um ditado mental, uma comunicação mental de Antônio de Pádua, porque uma adepta não, faltou a palavra, gente, pessoa que é adepta não, de santo, é devota. A pessoa é devota de Francisco de Paula, ora para Francisco de Paula, ele capta e remete ao doutor Bezerra, tipo assim: Bezerra, você está aí perto, cuida desse caso para mim. E ele vai imediatamente ao lugar e encontra a moça ajoelhada frente a um caso gravíssimo de doença, orando a Antônio de Pádua, orando por terceiros. Então a oração é possível. E nós temos vários casos na literatura espírita onde a oração intercessória é absolutamente verdadeira, é absolutamente potente. O problema é saber se nós nos organizamos para produzir essa potência. Eu fico imaginando a oração de Chico Xavier por alguém como era. Eu fico imaginando Irmã Dulce, quando se dava a orar. Fico imaginando, por exemplo, o Papa Francisco, alguém que está em outra religião, mas que está dedicado a contribuir, a ajudar. Por que não nós? Por que nós não podemos fazer isso? Cada um de nós dentro das suas possibilidades, por que não fazemos? Então a oração intercessória, ela existe e ela tem potência. Vamos às petições. A primeira petição
Santificado seja o teu nome. Deus está fora de nós e acima de nós, no sentido mais sagrado, não está no céu. Está acima no sentido de coisa mais sagrada, não está distante. Deus não está lá, longe. André Luiz diz que nós estamos mergulhados no hálito divino. Diferenciar, santificado seja o teu nome, do Deus de Moisés, que era daquela justiça duríssima, do Deus apresentado por Jesus, que era um Deus de justiça, amoroso, imparcial. Então, que reflexões a gente tira dessa primeira petição? Deus é Pai. João, Deus é Criador, causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é aquele que possui os atributos que estão lá em Livro dos Espíritos e em A Gênese. O nosso Deus, o Deus que nos foi apresentado pelos Espíritos, é o Deus de Jesus, desdobrado num aprofundamento de estudos dos atributos do Livro dos Espíritos e de A Gênese. Então, é desse Deus que nós estamos falando, é a esse Deus que nós nos comunicamos. E por último, Deus é amor, como diz João. A segunda petição, venha o teu reino. A ideia de reino de Deus aqui deve ser de vida futura. Porque é um negócio muito complicado você imaginar que Jesus dizia aquilo tudo para a vida atual daquelas pessoas. Então, vou preparar-vos lugar. Meu reino não é deste mundo. Bem-aventurados, e você pega as bem-aventuranças, o que vem depois são conquistas pessoais. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos. Então, na verdade, é uma projeção para o que nós vamos viver. Tal qual querer interpretar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, essa tradução é muito complicada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas aí você tem fome, te falta saúde, seus parentes morrem, você fica desempregado. Onde fica o Salmo nesta tradução? Então, a discussão que se tem no Salmo 23 é uma questão de tradução. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Então eu fico doente, mas Deus não me falta. Eu tenho dificuldade, Deus não me falta. Eu passo por dores, Deus não me falta. Então, quando a gente fala venha o reino, venha essa paz, esse estado do reino de Deus. Esse estado diferenciado que a gente consegue viver quando ora, por exemplo. Estou angustiado, estou preocupado. Aí eu oro, venho para a casa espírita, mergulho no fluido da casa espírita. Isso me dá um estado de tranquilidade, mesmo que seja momentâneo, seja curto, mas eu me reabasteço, eu arrumo a cabeça, eu ajusto as emoções, digo assim, estou melhor. E o que eu faço depois? Volto para a arena da vida, que é onde nós vivemos, é numa grande arena. E a oração nos ajuda, então, a modular essas dificuldades. Eu oro e me harmonizo. Eu oro e percebo novas alternativas que a gente vai viver. Que reflexões que eu tiro disso? Vou preparar-vos o lugar. Então, o reino de Deus é fora desse padrão encarnado. O reino de Deus ou está fora no mundo espiritual, ou está dentro, quando a gente considera um estado de paz. Bem-aventurados, porque verão o reino de Deus. O reino pode ser buscado hoje no coração e na integração. Então, aqueles que conseguem viver no estado de paz estão antecipando o que viveriam no reino de Deus, porque estão em paz. Ou estão menos tumultuados, estão menos sofridos, estão mais acalmados frente às dificuldades. A terceira petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só está em Mateus. É a certeza de que as coisas da vida estão integradas à misericórdia de Deus. Porque a gente diz assim, Deus sabe.
Deus sabe o que faz, desde que tudo que aconteça com a gente seja bom. Porque quando acontece ruim, a gente não quer. Quando a gente ora por um doente, a gente ora para que ele cure. Quando a gente ora pela própria saúde, a gente ora para que a gente cure. E aí a pessoa desencarna. E eu disse, mas eu orei e não adiantou. É porque talvez o meu pedido não tenha sido adequado. Porque se aquele for o processo natural daquela pessoa e ele precisasse desencarnar, eu poderia orar e não ia mudar o processo natural daquela vida. Então a gente ora para que a melhor coisa aconteça para o companheiro. Que Deus o envolva, que Deus lhe dê as melhores condições para passar por essa dificuldade que ele está fazendo. Porque nenhum de nós tem bola de cristal. É lógico que todos nós gostaríamos que ele curasse. É lógico que quando eu estou doente, eu oro, eu quero ficar curado. Mas eu preciso saber que algumas coisas estão fora do meu controle. E quando eu oro impunemente, assim, não dando oportunidade, eu fico assim, mas se fosse um homem bom, teria... como é que é a frase? Se fosse um homem bom, teria morrido. Mas aquela pessoa que não é boa precisa ficar encarnada, porque ela encarnada aprende. Ela encarnada tem chance de se transformar. Então eu fico jogando essas coisas, tentando decidir a partir da minha vontade, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Há coisas que não dependem de nós. Então nada acontece sem o conhecimento de Deus. A gente trabalha com a ideia de causa e efeito. Aqui entra a ideia de causa e efeito. E aí a gente vê o seguinte, vamos imaginar Jesus. Jesus mais de uma vez disse exatamente o que iria acontecer com ele. Então Jesus não foi uma vítima do sistema. Jesus foi protagonista. Então ele disse exatamente o que ia acontecer com ele na crucificação. 3 vezes ele antecipou isso. E na Santa Ceia, na última ceia, ele chega para Judas e diz, o que tenha que fazer, faze depressa. Jesus sabia do que estava acontecendo. Jesus era protagonista do seu processo. Então nós dizemos, coitado, não tem coitado de Jesus. Jesus não foi vítima. Ele sabia como as coisas estavam acontecendo e previa como isso ia acontecer. Tanto que ele vai dizer, é necessário que isso aconteça para cumprir as Escrituras. Tudo foi arrumado. Então Jesus foi protagonista nessa relação de causa e efeito. E, logicamente, existe uma coisa chamada livre-arbítrio e determinismo. Quarta petição, estou chegando lá, tá? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, em Mateus, e dá-nos cada dia o pão cotidiano. Dê-nos o necessário para o sustento da vida física e não nos deixe perder o foco da vida espiritual. Então as pessoas pedem a Jesus, Senhor, estou precisando muito ganhar na Mega Sena. Senhor, eu estou precisando muito ganhar na... Como é que é o nome daquele negócio atual? No Tigrinho. E a gente fica imaginando Jesus assim, nossa, ele está pedindo para ganhar no Tigrinho, né, na loja de apostas. E nós pedimos essas coisas sempre acima. A gente quer sempre uma coisa dilatada. Algumas pessoas amadurecidas na vida dizem, Senhor, me ajuda a ganhar o pão de hoje. Senhor, me dá a oportunidade para o sustento meu e da minha família. Olha como é diferente. Olha como é diferente. Então o que ele está dizendo aqui é que eu estou ciente das minhas dificuldades e das minhas limitações. Então, assim, eu preciso superar esse problema. E as pessoas que pedem, Senhor, vai sair por emprego, vai sair por uma entrevista, Senhor, me ajuda. Tu sabes o quanto eu preciso de um emprego, não este, mas um emprego. Porque às vezes eu miro numa coisa e me oferecem outra.
Mas se eu tivesse tempo, eu ia contar vários casos, né, em que eu vivi, em que eu queria o emprego, nossa, isso aqui é muito bom, se eu ganhar isso aqui vai ser muito bom. Eu ia para lá, passava em tudo, no final dava um pequeno problema e eu não conseguia. No dia seguinte eu tinha uma oportunidade, um convite para dar aula. Eu falei assim, mas eu não quero dar aula. Aí eu ia para o segundo, fazia, corria, passava naquele negócio, conseguia, eu falei, agora vai! Agora vai! Aí dava um problema burocrático, um problema de prazo, ou então cancelavam um concurso, como aconteceu, cancelaram na sexta-feira um concurso em que eu ia assinar o contrato na segunda, da Nuclebras. Eu falei, agora vai! E não foi. E vinha o convite para ser professor, até eu digo assim, já entendi o que a vida quer de mim. E aí fui para lá, nunca mais saí. Né? Mas a gente pede por uma coisa e diz assim, o caminho é o outro, o caminho é o outro. E a gente tem que ter alguma maturidade para entender esse tipo de coisa. Né? Porque a vida não nos nega a ajuda. Talvez não seja a ajuda que a gente quer, mas não nos nega ajuda. Então, nessa petição, o que está envolvido? Se a gente fosse pegar esse tema e discutir profundamente, estava lá o necessário e o supérfluo, gozo dos bens terrenos. O que é o necessário? Aquilo que eu preciso para viver. E sem esquecer que todas essas coisas dos bens terrenos não passam na malha do caixão. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Tá? O sentido e o significado da reencarnação, para que eu encarno? Se eu encarno para aprender, eu uso as coisas físicas como instrumento de aprendizado. Porque nós não somos isso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos encarnados. Nós somos espíritos desencarnados, que momentaneamente mergulhamos no corpo. E estamos aqui interagindo para aprender no processo pedagógico da misericórdia de Deus. E depois eu saio do corpo pela morte e volto ao meu estado natural. Eu sou espírito imortal, que de tempos em tempos eu mergulho no corpo. Se nós não tivermos essa ideia entranhada em nós, a gente não vive potencialmente a ideia espírita, que é o grande diferencial. Então, o que eu uso da vida? Integração com o Pai, aves do céu e lírios do campo. Se o Pai não nega aos lírios do céu, os lírios do campo e as aves do céu, o sustento, como vai negar para nós? O problema é se nós estamos na dinâmica da vida, permitindo que a vida nos ajude. E meus filhos, por exemplo, cresceram ouvindo essa expressão: ajude a vida a ajudar você. Ajude a vida a ajudar você. Então sai para a vida. Sai para a vida. Eu estou querendo muito um emprego de engenheiro. E ora em casa: Senhor, eu preciso muito de um emprego de engenheiro. E aí bate na porta uma pessoa: alô, aqui que é o fulano de tal. Foi aqui que você orou para ganhar? Está aqui seu emprego. Pelo amor de Deus, né, gente? Aí as pessoas reclamam da vida, mas não saem para a vida. Reclamam dos obstáculos, mas não saem para se confrontar com os obstáculos. E diz que a culpa é de Deus, porque ele ora em casa e a coisa não se resolve. Tadinho de Deus, pô. E consumismo ter e ser. Tem gente que pede mais do que precisa. Tem gente que dá mais valor ao ter do que ao ser. Então, como é que é essa balança de equilíbrio? Se a gente pudesse estudar com mais detalhe essa petição, esses seriam os itens que a gente ia mergulhar aí e fazer a festa. Perdoa-nos as nossas dívidas. Todo mundo pede a Jesus e a Deus para nos perdoa, Senhor. Perdoa. Perdoa porque eu mereço. Lembra do mereço? Eu mereço, Senhor, perdoa. Aí Jesus vem e completa a frase: assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Aí a coisa fica feia. Quem de nós aqui pode dizer que
plenamente perdoa os seus devedores. Plenamente. Quando a gente está muito bem na fita, a gente perdoa alguns dos nossos devedores. Não é assim? É ou não é? Está todo mundo assim, meio lá. É ou não é? Ou aqui, em Viamão, todo mundo perdoa todo mundo assim? Me dá receita. Então, a gente diz, perdoe, Senhor, as nossas dívidas, mas nós não perdoamos os outros. Então, queremos que Deus nos dê um tratamento que nós não conseguimos dar aos outros. Isso é justo? Isso é justo? Então, vamos começar a perdoar aquelas pessoas, inclusive perdoar a nós mesmos, no auto-perdão. Porque, às vezes, nós, na imaturidade, cometemos alguns deslizes, cometemos alguns equívocos, às vezes até equívocos graves, e não nos permitimos o auto-perdão. E arrastamos pela vida essa culpa. E não nos deixes entrar em tentação. Diferenciar as dificuldades que temos de evitar os instintos e emoções, sombras naturais do passado que trazemos. Lembrar que nossa história tende a nos fazer repetir equívocos de antes. Essa tentação de que fala é a força do passado influenciando os nossos dias. Então temos aí duas forças que podem ser chamadas de tentação. Pode ser a tentação externa, que naquele caso era o diabo, que segundo a mitologia do Evangelho, o diabo foi lá e tentou Jesus. Não dá nem para imaginar o diabo tentando Jesus, né? Isso não, mas está lá, então vamos discutir como se lá estivesse. Tentando Jesus, então é uma força externa. Nós temos os nossos adversários espirituais. Se Jesus, pensar em Jesus era um negócio fora da curva, nós temos muitos adversários, não só físicos, como adversários espirituais. Então, pedir que nos livre da tentação é um pedido muito justo. O problema é a origem do vínculo da tentação, porque ele pode estar vindo me cobrar por alguma coisa que eu fiz a ele. Porque eu o prejudiquei no passado e ele me encontra. Então eu preciso fazer com ele esse reajuste das questões mal resolvidas do passado. E eu posso ter tentações que são minhas próprias do passado. Coisas que eu trago na personalidade e que eu não resolvi. E às vezes a gente precisa encarar isso por dois caminhos, pelo conhecimento espírita, e algumas dessas questões certamente serão também bem resolvidas numa boa terapia profissional. A doutrina espírita não resolve problemas psicológicos, terapêuticos. Então a gente resolve uma série de coisas, a gente ilumina uma série de coisas. Mas algumas pessoas, muitas vezes por conta dos traumas, por conta das questões pessoais, deveriam pensar na hipótese de procurar profissionais sérios da área da psicologia para expor as suas dificuldades e se tornarem pessoas mais resolvidas consigo mesmo. Feito? Fechei o parênteses. Então vamos lá. Que temas a gente poderia falar se quisesse discutir só isso daqui? Eu poderia discutir resistência ao mal, tentação como provação, como aprendizado da própria vida e escolhas que a gente fez e lei de causa e efeito. Mas livra-nos do mal. O mal não é criação divina, gente. Deus não criou o mal, mas o homem no processo de aprimoramento. Então, quando eu digo, livra-nos do mal, estou querendo dizer que são coisas que nós próprios criamos. Não é uma coisa fora. Deus criou o homem bom, criou o anjo e criou o diabo. Criou aqueles que são bons e aqueles que são maus. O livro dos Espíritos nos explica que esses corações maus, esses espíritos que estão com essa dinâmica, foram escolhas que fizeram e que mais cedo ou mais tarde vão cair em si desses equívocos e vão tomar um caminho de reconstrução da própria felicidade e de reconstrução nas relações com aquelas pessoas a quem eles prejudicaram.
é da lei. Então, falaria sobre a origem do mal, provação e expiação, lei de causa e efeito. Olha essa frase. Nem mesmo a sepultura nos exonera do atrito com as trevas. Só a morte das... Não dá para ler, gente. Não ouvi. Imperfeições. Só a morte das imperfeições em nós livrar-nos-á dela. Então, não é a sepultura que vai nos exonerar dos atritos com a treva. Se eu tenho questões com as trevas, com os espíritos obsessores, morrendo não vai resolver. Porque a causa está em mim, a causa não está no corpo, a causa está no espírito. O corpo morre e o espírito continua. Então eu arrasto as motivações do contato com as trevas comigo. Vou levar o problema para o outro lado da vida. Mas só a morte das imperfeições. Quando eu consigo matar as imperfeições em mim, aí eu termino aqui e termino lá. Quando a tentação se aproximar de você, lute. Olha que coisa fabulosa do Marco Cristo. Lute. E a luta o fará feliz. Não pode ser que eu não consiga resolver, mas a dinâmica do esforço me coloca numa posição de maior felicidade. Então, se eu tivesse que discutir, vamos parar um dia aí para discutir a 7ª petição, eu discutiria esses itens todos. Estou dando aí a dica para que se possa desdobrar isso no futuro. E a última frase que eu amo de paixão, eu amo de paixão, não é? Porque nem todo mundo tem essa percepção de Deus e de Jesus que nós temos. Nem todo mundo tem essa coisa organizada, sistemática. E aí Joana vai dizer, arar também é orar. Trabalhar no bem, trabalhar na terra, trabalhar de forma honesta, trabalhar de forma dedicada, trabalhar se entregando àquela atividade que cada um de nós faz, trabalhar corretamente, trabalhar com dignidade na profissão, contribuindo com o mundo, também é orar. Então olha quantas formas a gente tem para orar. Muito obrigado.